Estamos ministrando sobre a verdadeira adoração, sobre o sacrifício aceitável ao nosso Deus. E hoje nós chegamos a um momento muito importante, que é a adoração destrutiva promovida por Eli e seus filhos. No domingo passado, nós falamos da desastrosa adoração promovida pelos filhos de Arão. E hoje nós vamos ver a destrutiva adoração de Eli e seus filhos. Eu convido aos amados irmãos a estarem atentos a essa série de estudos. Nós vamos apresentar, depois desse, mais uma destas mensagens. Daremos uma pausa para outros assuntos e voltaremos. A ideia é fazermos uma passada na Bíblia inteira. Nós começamos lá com o primeiro sacrifício, os primeiros movimentos em relação à adoração, e nós queremos passar pela Bíblia inteira, chegando ao Novo Testamento. Peço aos irmãos que orem por isso e que Deus nos ajude a transmitir estas verdades aos amados irmãos, para que estejamos firmes, constantes e inabalados na presença do Senhor, servindo com alegria. Então vamos lá. A destrutiva adoração de Eli e seus filhos. Como já vimos, Arão foi constituído sacerdote, cabendo a ele e a sua casa, a casa do seu pai Levi, a responsabilidade de cuidar das coisas consagradas ao Senhor. Sendo assim, a tribo de Levi era responsável pelo tabernáculo e por todos os seus utensílios. Essa incumbência lhe cabia tanto no que diz respeito à guarda quanto ao transporte dos utensílios da adoração. Vamos abrir, amados irmãos, as nossas Bíblias para Números, capítulo 1. Assim está escrito, Números, capítulo 1, versículos 50 e 51. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele, e eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo, e quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o amarrarão, e o estranho que se chegar, morrerá. Que Deus aplique, irmãos, esse texto em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Vejam a profundidade e a gravidade do mesmo. Amados irmãos, o texto diz que qualquer homem, qualquer dentre os israelitas, que não fosse da tribo de Levi, ao chegar-se ao tabernáculo, para fazer a função de um levita,
morreria. Números capítulo 1, versículo 53 diz: mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, para que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Deus estabeleceu com muito cuidado essa relação, e essa relação deveria ser obedecida. Não era qualquer pessoa que podia fazer esse serviço. Qualquer homem estranho que se achegasse ao mesmo morreria. O texto bíblico deixa claro tanto o chamado como a designação do trabalho dos descendentes de Levi. É relevante termos essa afirmação em mente, porque ela é de fundamental importância para a compreensão do assunto. A adoração aceitável ao Senhor sempre ocorrerá de acordo com a vontade estabelecida por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, o Senhor nos diz: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. A pessoa que é o objeto desse estudo hoje à noite é Eli, um membro da tribo de Levi, levita, sumo sacerdote do Senhor, cumprindo as suas funções dentro da dispensação da lei, portanto, deveria agir conforme aquilo dito, estabelecido pelo Senhor na forma da lei. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finias, os dois filhos de Eli. Observemos estes nomes e guardemos em mente essas duas personalidades, essas duas pessoas aqui citadas. Eles eram os filhos de Eli, membros de uma família escolhida para o serviço ao Santíssimo Deus. Essa família fora escolhida para prestar um serviço ao Santíssimo Deus. Que função gloriosa e honrosa servir a Deus, ao Deus vivo, ao Deus criador de todas as coisas, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. O Senhor que havia resgatado o seu povo do Egito. Êxodo, capítulo 20, versículo 2, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, estes homens não serviam a outros homens, estes homens serviam ao Deus Santíssimo, e deveria respeitar o Santíssimo Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, olhando para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, nós vamos encontrar algo marcante, que faz parte da personalidade e das características destes homens.
Um detalhe trágico se apoderou desta família. Um detalhe horrendo se apoderou desta família. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Amados irmãos, nos deparamos com uma situação trágica, triste, tenebrosa. Aqueles homens que estavam responsáveis pelo serviço ao Deus Santíssimo eram filhos de Belial, eram filhos do diabo, não conheciam ao Senhor. Que tragédia, que tragédia. Vejamos o grande problema em o serviço a Deus ser feito por filhos de Belial. E, consequentemente, ao gosto dos mesmos. O que podemos esperar de um cenário assim? Esfriamento, apostasia e queda. Vejamos a prática cruel e contrária à ordem determinada por Deus destes filhos de Belial, realizando a obra de acordo com a vontade humana. Amados irmãos, a obra de Deus não é feita conforme a vontade humana. Quando a vontade humana é colocada no lugar da vontade de Deus, nós temos problemas e graves problemas. Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Assim está escrito na palavra santa de Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberás de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. E era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amados irmãos, vejam o hábito errado, estranho, pecaminoso, contrário às Escrituras dos filhos de Eli. A palavra de Deus diz que era, pois, muito grande o pecado destes moços. A palavra de Deus diz que o pecado destes sacerdotes era muito grande. Eles desobedeciam voluntariamente. Não era uma questão de desconhecer a lei. Era uma questão de desobediência voluntária contra a vontade revelada de Deus. Devemos compreender a vital importância do trabalho sacerdotal. Afinal de contas, lidavam com as coisas do Santíssimo.
Esse lidar exigia uma real separação, um distanciamento do pecado cotidianamente. O trabalho sacerdotal tinha como premissa a realização da comunhão do povo com o seu Deus. Só era possível a realização da adoração por parte da nação de Israel por meio do serviço sacerdotal. Sem essa, a lei era descumprida. Todo o sistema de adoração era realizado via o sacerdote. Toda a vida de Israel, toda a vida espiritual de Israel estava relacionado ao exercício do sacerdote, do serviço sacerdotal. Nada podia ser feito no que diz respeito à comunhão do povo com o seu Deus sem a participação do sacerdote. Amados, quando nós estudamos os livros de Êxodo e Levítico, percebemos como o Senhor ordenou a Moisés para que os levitas fossem separados para o serviço ao Senhor. Também consta dos mesmos a consagração de Arão e seus filhos ao serviço sacerdotal e o estabelecimento das normas legais, bem como a perpetuidade do sacerdócio de Arão, o qual só seria substituído pelo fim da lei, pelo sacerdote perfeito, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz, Hebreus 9, 11, mas vindo Cristo, aquele sistema sacerdotal da lei só seria interrompido com a vinda do Senhor. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O sacerdócio da casa de Levi, o sacerdócio da casa de Arão, não deixaria de existir até a vinda do Messias. Vindo Cristo, pôs fim àquele serviço sacerdotal que era sombra do serviço perfeito apresentado por Cristo. Dentre as normas da lei, consta a maneira como o sacerdote e sua família trata a sua porção daquilo que é dedicado ao Senhor. Levítico capítulo 10, versículos 12 e 13 diz, e disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram, tomai a oferta de alimentos restante das ofertas queimadas do Senhor, comei-as sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima, portanto a comereis no lugar santo. Porque isto é a tua porção, a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. O Senhor deu ordens específicas de como o sacrifício que era apresentado ao Senhor supriria a necessidade material de alimentação da casa do sacerdote. Específico, como deveria ser e onde deveria ser comida. E essas normas foram rebeldemente contrariadas pelos filhos de Eli.
Como podemos perceber na passagem acima, os filhos de Eli estavam realizando a obra segundo a sua vontade e objetivando o saciar das suas carnalidades. O que eles desejavam? Saciar a sua cobiça, a sua carnalidade, o seu gosto, a sua vontade. Duas palavras merecem um destaque especial nesse texto: santíssima e ordinária. Quando lidamos com a obra de Deus, devemos ter sempre em mente que lidamos com algo que é santo pela própria natureza da sua existência. Negligenciar a santidade no serviço do Senhor é coisa gravíssima. Não podemos negligenciar. Logo, ao recordarmos que estamos lidando com a adoração a Deus, devemos ser movidos debaixo das responsabilidades adequadas, porque é coisa santíssima. Quando nós fazemos um serviço para Deus, irmãos, nós devemos entender que estamos fazendo algo para o Santíssimo. Quando nós subimos aqui para oferecermos sacrifício de louvor, orarmos, pregarmos, nós devemos entender que esse serviço é para o Santíssimo e é coisa santíssima. A outra palavra a ser destacada é ordenado. Ou seja, ao fazermos a obra de Deus, devemos fazê-la da forma que nos é ordenado. Não podemos criar novas ordens. Devemos obedecer às ordens que já nos foram transmitidas pelas Sagradas Escrituras. Percebemos na triste história de Eli e sua família a total negligência e prevaricação com o ordenamento legal para a realização do serviço. Nós, os crentes do Novo Testamento, nós mesmos, os crentes do Novo Testamento, também temos ordenamentos de como devemos realizar o nosso serviço perante o Senhor em sua igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Devemos tomar todo o cuidado para não sermos achados em pecado gravíssimo em nossa ordem de adoração, buscando fazer as coisas ao agrado do Senhor e não ao nosso. Amados irmãos, o serviço do Senhor deve ser feito com zero agrado ao homem. E nós devemos nos vigiar a nossa casa, vigiar os nossos filhos, para que não estejamos estabelecendo vontades que não seja a vontade de Deus. A vontade de Deus e não a nossa. Amados, consequências graves vieram sobre a família sacerdotal e também para a nação de Israel, causadas por quê? Por muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Vamos observar o que aconteceu com a família de Eli e as consequências disto para a nação de Israel.
falta de liderança é um problema grave, seja em que âmbito for, na família, na sociedade, no Estado, na igreja, falta de liderança. Faltou a Eli para com os seus filhos liderança. E a falta de liderança causou um dano horrendo à sua casa e a Israel. Eli era conhecedor dos pecados cometidos por seus filhos e não os disciplinou, não os corrigiu, não os afastou do serviço ao Senhor. Ele era conhecedor. Ele sabia os desmandos dos seus filhos, mas não foi homem suficiente para dar um basta. Ele era sabedor. Vejamos o texto que retrata esse fato. 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 a 24. Assim está escrito: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Veja que homem brando. Veja que maneira, diz: olha, meus filhos, eu estou ouvindo coisas a respeito de vocês, coisas horríveis. Vocês estão fazendo o povo transgredir. Não é bom. Não é bom. Faltou uma atitude. Faltou uma atitude de líder para barrar o desmantelo destes moços. Aí vejam bem, amados irmãos, que achando pouco usurpar as ofertas ao Senhor, eles ainda criaram um sistema de promiscuidade, onde deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Veja bem, olha o que eles transformaram a coisa santíssima. Era uma reunião de muitas mulheres para promoverem orgias. E ali nada fez. Nada fez. É aquele tipo de pai que conta o pecado do filho como se demonstrasse preocupação com aquilo, mas que no final dá um riso de satisfação pelos erros do filho. Foi isso que aconteceu com Eli. Quando a liderança erra, faz errar o povo de Deus. Se eu erro na minha casa, eu faço errar a minha família. Se você erra na sua casa, você faz errar a sua família. Se eu erro na igreja, eu faço errar a igreja. Nós precisamos entender isso. Quando a liderança erra, faz errar o povo de Deus. Neste caso, a casa sacerdotal estava pecando contra o Senhor e fazendo o povo israelita pecar. O sumo sacerdote ali era conhecedor da lei em relação à conduta e ao serviço sacerdotal. Portanto, conhecedor dos privilégios e também das responsabilidades impostas pelo maravilhoso chamado para servir perante o Senhor e em seu altar. Mesmo sendo sabedor,
não toma uma providência digna do tamanho da honra, sua postura é contradizente com o que a lei diz. Não toma nenhuma ação punitiva para corrigir a ação de seus filhos. E, consequentemente, do povo que estavam sendo ensinado a prevaricar com as coisas santas de Deus, pela fraqueza de suas palavras e a falta de ação nas mesmas, são completamente ignoradas pelos seus filhos. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 25, é um texto daqueles que nós devemos tremer de temor ao Senhor quando nós o lemos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Estes homens pecadores já tinham da parte de Deus a sua sentença. Não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Os pecados cometidos pelos filhos de Eli eram dignos de morte perante a lei sacerdotal. Isso nos lembra o que escreveu o apóstolo Paulo, endereçando a igreja que estava em Roma. Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amados irmãos, concordar é se associar com o pecado alheio. Aqueles homens eram dignos de morte. Como nos dias de hoje tem muitos que pecam e por causa do seu pecado são dignos de morte. E nós não podemos concordar com os mesmos, porque se nós o fizermos, somos sócios das suas más obras. Amados, duras consequências receberão do Senhor não somente Eli e seus filhos, mas todos aqueles que, sendo conhecedores das coisas de Deus, o servem de maneira leviana, contrária à sua perfeita vontade, revelada em sua palavra. Amados irmãos, esse fato não fica só lá no passado. Duras consequências receberão do Senhor, como recebeu ali seus filhos, todo e qualquer homem, como toda e qualquer mulher que sirva ao Senhor de maneira leviana, contrariando a perfeita vontade do Senhor. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Jeremias 48, 10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Amados irmãos, imagine vocês em um cenário de guerra, um soldado militando, e ele está lá com a espada, e ele tira a sua espada para que ela não seja suja de sangue.
Ele está deixando que o inimigo mate os seus próprios companheiros. Desta mesma forma, é maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. Devemos ter muito cuidado, pois nós estamos envolvidos com a obra do Senhor. Nós servimos ao Senhor na casa do Deus vivo, na coluna e firmeza da verdade. Portanto, meus amados irmãos em Cristo, que vivemos na dispensação da graça, devemos proceder assim. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Feito essa aplicação aos da nossa geração, voltemos para o desfecho da tragédia familiar de Eli. Deus fala a Samuel sobre o que acontecerá em Israel, um grande juízo de Deus sobre o povo, um grande juízo de Deus sobre o povo provocado pelo pecado. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 diz: E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que lhe ouvir, repetir aqui a leitura. 1 Samuel 3,11. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus vai fazer aqui uma coisa, Deus está anunciando que vai fazer uma coisa tão grande, que qualquer pessoa que ouvir, os ouvidos irão tinir, ambos os ouvidos. Deus vai fazer uma coisa grande em Israel. Deus é santo e não tem comunhão com as trevas. Deus é santo e não tem comunhão com o pecado. Amados irmãos, o pecado é do diabo. O pecado é o instrumento do diabo para a destruição do povo. Infelizmente, o povo de Israel passaram a conviver continuamente com a prática do pecado, seguindo o exemplo dos seus líderes religiosos que lhes não ensinaram corretamente o que fazer para seguir em comunhão com Deus. Pelo contrário, fazeis transgredir o povo do Senhor. Nós lemos há pouco em 1 Samuel 2:24. Essa ação custou muito caro, tanto para a casa de Eli quanto para o povo. Fazer o povo transgredir custou caro, não somente para os sacerdotes, mas para todo o povo. Sempre que o pecado domina a vida de alguém, a mão de Deus virá sobre tal pessoa. Mas, tratando-se de liderança familiar ou espiritual, pesa mais. Lembrando a cada um de nós que temos famílias, que somos donos de casa, que temos filhos, nós devemos cuidar da nossa vida, para que a tragédia que ocorreu com Eli não toque a nossa casa. Primeiro Samuel 3,13 diz: Porque eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Meus amados irmãos, nós devemos cuidar dos nossos filhos. Aqui Deus está dizendo a Eli que vai julgar a casa, por quê? Porque os seus filhos se fizeram execráveis e não houve repreensão. Não houve repreensão. Nós não devemos temer, devemos repreender, devemos cuidar
da nossa vida. Devemos cuidar da nossa família. Devemos cuidar para que nem nós sejamos execráveis ao Senhor, nem os nossos filhos. Essa é a mensagem do Senhor para a casa do ministro do sacerdócio Eli. Amados, nunca de maneira alguma prevariquemos na obra do Senhor. O Senhor nos deu a verdade. Nós somos atalaias da fé. Judas 3 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Judas 3. Se não batalharmos pela fé, nos tornamos execráveis ao Senhor nosso Deus. Agora, esse batalhar pela fé, irmãos, cá entre nós, não é algo que só na igreja, não. É na nossa vida, é na nossa casa. Nós devemos ter muito cuidado para que não estejamos sendo atalaias na igreja e guardador da espada para que ela não prove o sangue em casa. Devemos ter um equilíbrio para servir ao Senhor com inteireza em todos os lugares onde estamos, seja aqui na Assembleia Convocada dos crentes salvos e biblicamente batizados, uma igreja batista, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, servindo ao Senhor com inteireza de coração, batalhando pela fé. A sentença anunciada sobre a ilustre família sacerdotal, 1 Samuel 2, 29 a 31. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não mais haja ancião em tua casa. Que sentença dura, sentença de morte. Nessa sentença, algo nos chama a atenção. Honras a teus filhos mais do que a mim. Amados, quantas vezes lideranças contemporâneas não estão fazendo o povo execráveis ao seu Deus por estarem honrando mais a outros homens do que o verdadeiro Deus e vida eterna, Jesus Cristo, e a sua bendita palavra. Paulo mostra a grande insensatez que é deixar de servir ao Deus vivo para servir segundo os preceitos humanos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esses mudaram a verdade de Deus em mentira. Insensatez. Nós, como a geração de Eli, também podemos trazer sobre a igreja de Cristo a mão poderosa de Deus, sendo assim retirada dela a glória de Deus. O Senhor, por meio de Samuel, deu ciência a Eli
dos fatos que ocorreriam. Ele, o Senhor, faça o que bem parece aos seus olhos. Ele é o Senhor, disse Eli. Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Eli era sabedor de que a glória de Deus deixaria a sua casa. A sua noção de desobediência era bem clara. Ele sabia disso. Ele sabia que a glória de Deus deixaria também a nação de Israel. Vem então a grande e triste notícia. Aquela notícia, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Em uma batalha contra os filisteus, a sentença escrita aconteceu. 1 Samuel capítulo 4, versículos 17 e 18 diz: Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Israel é derrotado. A arca de Deus é tomada pelos inimigos do povo e de Deus. O portador da notícia trágica chega perante o sumo sacerdote e, ao anunciar os fatos, torna-se também testemunha da morte do sacerdote. Morria Eli, ao mesmo tempo nascia Icabode, assim chamado em sinal de que, por causa do fracasso de Eli e seus filhos, a glória de Deus se havia ido de Israel. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22 diz: E chamou o menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido, e disse: De Israel a glória é levada presa. Portanto, quando se trata da nossa relação e do serviço prestado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenhamos, amados irmãos, a máxima reverência, pois o Senhor Deus, a quem estamos servindo, é Santíssimo. O Senhor Deus, a quem nós estamos servindo, é um Deus Santo. Ele é Santíssimo. Portanto, vamos procurar servi-lo com o inteiro coração, sendo sabedor, irmãos, que não a nossa vontade, que não a vontade de nenhum outro homem, mas a vontade de Deus. E que cá nesta igreja, e que cá na nossa vida, não haja lugar para desobediência ao Senhor. Que nós possamos dizer como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém e amém.